Oi, gente! Olha que linda que ficou essa blusa com restinhos de lã. Eu estou surpreendida com o resultado, gente, porque realmente não esperava que ia ficar tão bonita. O meu filho que teve a ideia de fazer assim toda colorida. E ficou muito legal, né, gente? E eu mesclei 3 pontos. Eu fiz o ponto arroz simples, o ponto arroz duplo e o ponto malha. E eu não fiz barrinha um por um, segui fazendo no ponto malha, aí ele fica enroladinho assim embaixo. E nas mangas também dá o mesmo resultado. E também na gola, no finalzinho da gola, a gente faz também o ponto malha para ele enrolar, fica bem bonitinho. Também vai ser legal vocês verem que eu fiz uma manga com uma linha bem fininha e a outra com uma linha grossa. E deu certo, pessoal, é só mudar a agulha e fazer um pouquinho mais de pontos. Mas eu vou explicar tudinho para vocês, pessoal, como que eu fiz essa linda blusa. Meu filho tá apaixonado, ele adorou. E eu também adorei a ideia dele, porque eu estava querendo mesmo fazer algumas coisas com os restinhos de lã que eu tenho. Porque sempre que a gente faz alguma peça, sempre sobra uns restinhos de lã, né? Como ele tinha me pedido para fazer a parte das costas vermelha, e eu não tinha lã suficiente para fazer toda a parte das costas, aí eu tive a ideia de colocar esses detalhes em amarelo. Eu gostei, achei que ficou lindo. Nem parece que essa blusa foi feita com restinhos de lã, né, gente? Porque ela ficou lindíssima. Eu não vou conseguir trazer toda essa blusa em um vídeo só, gente. Vou ter que dividir em vários. Que eu vou ter que explicar como faz cada ponto, a gola. Então, logo, logo eu vou postando todos os vídeos para vocês, tá bem? E para os iniciantes, se vocês quiserem fazer ela todinha em ponto malha, pessoal, fica bem mais fácil para vocês. E também, se vocês não quiserem fazer a gola, para quem tá começando, eu vou deixar o link na descrição de uma blusinha vermelha, que é um decote canoa. Super, super fácil de fazer e também fica muito linda. Então, bora começar, gente? Vamos fazer essa linda blusinha? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui umas blusinhas que são de criança. Olha, como muita gente me pediu para fazer blusa de criança, vou começar a fazer uma blusinha Pro meu filho de 7 anos. e aí depois vocês adaptam segundo o tamanho que vocês precisarem. Eu faço blusinhas pro meu filho desde que ele nasceu. Hoje eu tenho essas aqui para mostrar, mas eu tenho outras blusas também que eu já mostrei no canal também do meu filho. É muito legal, gente, a gente poder fazer as blusinhas do jeito que a gente quiser, né? Podemos ir mudando os pontos, as cores, os detalhes. Mas olha, eu sempre faço a mesma técnica para todas as blusas, pessoal. Olha, sempre a mesma coisa. Aqui, olha, diminui 5 pontos, sobe aqui reto. Essa também, olha, diminui 5 pontos, sobe reto. Depois tem a cava. Essa aqui é sem cava do decote, porque ela é feita reta. Esse modelo aqui já tem no canal. É uma blusinha vermelha. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Que essa é bem fácil, não tem gola. Então é bem fácil mesmo. A única diferença desta aqui é que é um ponto diferente. Olha, esse aqui é o ponto tijolinho. Super fácil também, gente, olha. Dessa vez eu vou fazer um ponto diferente para ir mostrando as várias possibilidades. E essa blusinha que meu filho tá vestido ali, eu já fiz também no canal. Uma regata bem fácil. Então eu vou mostrar primeiro pra vocês como que a gente calcula os pontos, pessoal. Já expliquei isso várias vezes em várias blusas. Geralmente pro meu filho eu coloco 50 pontos. Mas tudo vai depender da linha e agulha que vocês forem usar. Se a linha é grossa, se a linha é fina, tem que sempre fazer o cálculo, tá bem? Vou mostrar primeiro pra vocês como que a gente faz o cálculo e depois vocês já podem começar a fazer. Então, eu sempre faço pro meu filho desde que ele nasceu. Hoje ele tem 7 anos e eu vou fazer pra ele essa blusinha que eu vou ensinar vocês, tá bem, pessoal? E tem os modelinhos que são clássicos e eu repito, vários anos eu faço o mesmo modelo porque eu adoro. Por exemplo, essa aqui é um modelo que eu faço todos os anos. Desde que ele tinha 3 meses, ele já usava blusinhas assim. E depois a gente vai aumentando o tamanho, pessoal. Então, vamos fazer aqui um cálculo só para vocês verem como que a gente calcula para começar aqui a parte de baixo, olha. Para saber quantos pontos tem que colocar na agulha, tá bem? E vou fazer uma assim coloridinha, igual essa aqui, para vocês verem também como que a gente vai colocando as linhas e fazendo todo o processo. E essa golinha aqui, pessoal, olha, eu fiz ela dobradinha, faz ela um pouco mais comprida e depois dobra ela e costura do lado de dentro, ela fica dupla. Ela é bem bonita, e aqui eu tinha colocado os botõezinhos também. Então, pessoal, eu tava aqui decidindo com meu filho que cor que ele queria que eu fizesse. Mas aí, pessoal, meu filho teve uma ideia aqui um pouquinho diferente, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Como que tu quer, filho? A parte, uma manga azul, outra manga azul escuro, a parte da frente amarela e a parte de trás vermelha. Entenderam, né, pessoal? Então, eu vou fazer assim. Já estava aqui separando com ele as lãs para poder começar. Ele gostou de fazer toda colorida. Será que vai dar certo, gente? Olha, tenho aqui os restinhos de lã, eu acho que vai ser ótimo para eu mostrar para vocês que a gente pode transformar esses novelinhos aqui, olha, numa linda blusinha de lã. Que eu tinha falado para ele que podia fazer assim, olha, listradinha. Aí ele falou que não, que prefere que seja
A parte da frente é amarela, a parte das costas vermelha, uma manga azul claro e a outra manga azul escuro. Essa aqui eu tenho um pouquinho aqui, mas depois eu tenho outro novelo ali que dá pra continuar fazendo. Então, acho que vai dar certo, pessoal. Dá pra fazer assim do jeito que ele quer. Vou começar então a fazer a parte da frente em amarelo, desse tom aqui. Então, eu vou começar a fazer uma amostrinha para vocês verem como é que a gente faz para calcular os pontos. Eu sei, por exemplo, que essa espessura dessa linha aqui é um pouquinho grossa, olha. Então, a gente pode fazer com uma agulha número 5, número 6, número 7, que vai ficar boa. Agora, essa vermelhinha aqui, como vai ser uma espessura mais fininha, aí não vai ficar boa se eu continuar fazendo a blusa com a agulha número 7, por exemplo. Então, a gente vai fazer o seguinte, para ficar bonita, a gente vai colocar 2 fios, 2 novelinhos. Então, eu vou juntar essa com mais um fio aqui, mais outro novelinho. E assim ela fica mais grossa, olha, vai ficar mais ou menos da mesma espessura dessa outra amarela, né? Essa aqui, ó, ela é fininha, então juntando duas vai ficar mais ou menos nessa mesma espessura. E assim a gente pode trabalhar com a mesma agulha na blusa toda e aí ela vai ficar harmônica. Porque se eu fizer a linha bem fininha na parte das costas e uma linha bem grossa na parte da frente, daí eu tenho que aumentar os pontos na parte das costas. E também mudar o número de agulhas. Com uma linha fininha, temos que trabalhar com uma agulha fininha também. Mas aqui, como eu vou colocar 2 novelos da vermelha, vai ficar uma linha da mesma espessura da amarela, dá pra gente então fazer com a agulha número 7. Mas eu vou explicar pra vocês na manga, pessoal, que eu fiz com uma linha mais fina e deu certo com uma agulha mais fina. Aí eu só tive que aumentar a quantidade de pontos para poder alcançar o mesmo tamanho da outra manga. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês, não se preocupem. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar só com essa linha fina aqui, nesta eu vou colocar, por exemplo, 50 pontos. Nessa eu já ia ter que colocar uns 80 pontos e trabalhar com uma agulha mais fininha. Vou começar uma amostrinha com essa aqui mais grossa. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Pra vocês poderem usar os restinhos de lãs que vocês têm aí na casa de vocês. E vou fazer um teste aqui com a agulha número 7. Essa é a agulha número 7, vamos fazer aqui um teste. Eu sempre faço uma amostrinha pequenininha pra gente ter uma ideia. Para verificar o caimento e também se tá ficando bonito o ponto. E quantos pontos tem que colocar na agulha. Então, eu vou colocar aqui 10 pontos, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer só com 10 para vocês terem uma ideia como é que é. Então, pessoal, olha, vamos fazer aqui uma amostrinha pequenina, só pra gente ter uma ideia. Olha, vamos fazer aqui o ponto malha, que vai ser o ponto que eu vou trabalhar do início ao fim, né? Faço ela todinha em ponto malha. É uma carreira em ponto meia e outra carreira em ponto tricô. O ponto malha é assim. E então, gente, vocês vão fazendo sempre uma amostrinha e depois tem que medir no corpo. Eu já vou medir no corpo do meu filho. Pra gente ter ideia de quantos pontos que temos que colocar na agulha. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras. E já vou arrematar a amostrinha. Tá vendo? Olha, fiz toda a carreira em ponto meia. Agora, a próxima eu vou fazer toda em ponto tricô. Para quem não sabe fazer os pontos principais do tricô, pessoal, vou deixar também o link na descrição com os pontos principais do tricô, tá bem? Agora, vamos fazer, então, uma carreira de ponto tricô. E aí, eu vou fazer mais algumas carreiras, já volto com vocês, então, arrematando pra gente poder medir. Olha que legal, pessoal, já fiz aqui a amostrinha, foi bem rapidinho, ó. Tá vendo como dá certo? Porque eu já tenho mais ou menos uma ideia, olha. Essa é uma agulha número 7, é bem grossinha, né? Então, deu certo com essa linha aqui, que ia ter uma espessura grossa. Mas, geralmente, vem constando nos novelos o tipo de agulha que a gente tem que usar para cada linha. Então, agora eu vou só arrematar a amostrinha. Eu fiz aqui várias carreiras, só pra gente ter uma ideia de como vai ficar com essa linha a nossa blusa. E com essa agulha. Então, geralmente, a gente faz assim o teste usando a agulha que a gente for trabalhar depois para fazer a blusa. É bom que daí a gente já vê se tá ficando bom e também pra gente poder medir o tamanho. Então, aqui estou arrematando os pontos todos. E já vou medir no meu filho para vocês verem, pessoal, como funciona na prática. Super fácil de fazer uma blusinha assim. Agora, só vou medir no corpo do meu filho.
e vai ser bom que eu vou aproveitar os restinhos de lã que eu tinha já há muito tempo aí guardado. Então, gente, com essa amostrinha aqui, a gente já tem noção como que vai ficar a nossa blusa. Olha que bonita. Se vocês veem que o ponto ficou um pouco torto, ficou um pouco esburacado, então troca de agulha. Então, pessoal, eu vou fazer aqui a medida. Olha, até meu filho colocou essa blusinha que eu já fiz aqui no canal, pessoal, essa blusinha. E essa tem 50 pontos, tá bem? E essa aqui vai ser a mesma coisa, porque ela tem a mesma espessura, gente. Olha, se vocês olharem assim, dá pra ter noção que é a mesma espessura, olha. Então, eu poderia já colocar 50 pontos, mas mesmo assim eu vou medir só pra mostrar pra vocês como que funciona, olha. A gente vem aqui na metade do braço, olha. Faz assim e vem até aqui embaixo, para começar a medir a partir daqui do lado, ó. Então, a gente põe a amostrinha e puxa. Puxa um pouquinho, porque o tricô sempre alarga, né? Puxa um pouquinho e vai dando voltinhas aqui. Então, é 1, 2, 3, estica um pouquinho, ó. 4, estica um pouquinho. 5, olha. Deu certinho 50 pontos, tá vendo? Eu fiz aqui com 10 pontinhos. Posso? Então, já tá bom. Obrigada, Vitinho. Então, já deu certo. Então, vamos continuar fazendo aqui com 50 pontinhos, com essa espessura de linha, né? Então, pessoal, vamos colocar 50 pontos na agulha. Olha, eu vou deixar aqui esse tanto mais ou menos. Eu vou fazer, então, com a agulha número 7. Coloco 50 pontos na agulha e vou fazer toda ela com essa agulha mesmo, com a agulha número 7. Eu vou deixar o link na descrição, pessoal, para quem não sabe fazer os pontos, colocar os pontos na agulha, fazer o ponto meio, o ponto tricô, tá bem? Vamos fazer essa blusa num instantinho, vocês vão ver que linda que ela vai ficar, gente. Vamos colocar 50 pontinhos e vamos trabalhando em ponto Malha. Depois a gente vai mudar o ponto, vamos fazer aqui vários pontos diferentes nessa blusa. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como que vocês podem fazer, tá bem? Mas se vocês preferirem fazer toda em ponto Malha. é mais fácil para vocês, para quem tá começando, tá bem? Vamos colocar aqui 50 pontos então. Deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Deu certinho, pessoal. Olha, sobrou aqui um pedacinho. É bom quando sobra um pouquinho, porque a gente usa para fazer as costuras, para ficar as costuras boas, perfeitas, logo no começo da peça, né? Então, deu 50 pontos, olha. E vamos fazendo aqui, então, em ponto malha. Vou fazer uma carreira em ponto meia e uma carreira em ponto tricô. Uma carreira em ponto meia, uma carreira em ponto tricô. Sempre, sempre, sempre a mesma coisa, tá bem, gente? Vamos fazendo bastante, vamos fazer várias carreiras assim, e depois eu vou começar aqui a mudar os pontos, eu vou brincar um pouquinho com os pontos para vocês verem as diferenças, tá bem? Uma querida seguidora do canal tinha me pedido já para eu trazer alguns pontos que eu gosto, para eu dar uma ideia para ela fazer uma blusa. Então, eu vou fazer aqui nesse vídeo vários pontos. Depois, se vocês quiserem fazer a blusa inteira em ponto malha, vocês fazem como eu tô começando agora. Ou se vocês quiserem fazer a blusa toda em ponto arroz simples, vocês fazem. Se quiserem fazer a blusa toda em ponto arroz duplo, assim vocês fazem. Mas eu vou fazer aqui vários pontos na mesma blusa. Vamos fazendo aqui até o final, pessoal, toda em ponto meia, olha. Com a agulha mais grossa, é bom que já vai rendendo bem rápido, né? E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa blusinha, que a gente não dá nada aqui por essas linhas, que são todas já um restinho de linha, mas vocês vão ver que blusa linda que vai ficar no final. E vai ficar do sonho do meu filho, que ele quer ter uma blusa assim toda colorida.
Então, para o meu filho, eu sempre pergunto como que ele quer, depois eu faço. E ele sempre vai dando as ideias, do jeito que ele gosta. Ele me pediu para fazer um macacão também para ele, que eu ainda não tive tempo de fazer, mas qualquer dia eu faço e vou trazer aqui para o canal para mostrar para vocês. Um macacão que seja com meia e que tenha touca. E que seja também fechado na parte do rosto, para ele poder brincar. Então, gente, é muito bom saber fazer tricô, porque a gente vai fazer o que a gente quiser, o que a gente gostar. A gente não precisa comprar o que tá feito na loja, a gente faz o que a gente imaginar na nossa cabeça, a gente vai tentando fazer e vai dando certo, gente. Então, olha, tô chegando aqui no final da carreira todinha em ponto meia, gente. Nessa aqui eu não fiz barrinha 1 por 1, nem 2 por 2. Geralmente nas blusas a gente faz, né? Vou mostrar aqui de novo pra vocês estas outras que eu tinha feito barrinha. Olha, essa é uma barrinha 1 por 1, olha, um meia, um tricô, meia, um tricô. Ela é muito linda essa blusinha, meu filho usou muito. Essa aqui também, olha, coloquei também uma barrinha, ó. Fiz uma barrinha e depois mudei o ponto, né? Mas essa que eu tô fazendo, eu vou fazer como aquela verde que ele tá usando, que ela vai ficar um pouco viradinha pra cima. E fica bem bonita, ele gosta também. Então, agora a próxima carreira é toda em ponto tricô, gente. Olha, é só seguir o ponto. Vamos apertar aqui um pouquinho o primeiro ponto e vamos continuando, gente, olha. Vamos fazer essa blusa em um instantinho, gente. Podem começar aí a de vocês, para os filhinhos de vocês, para os sobrinhos, ou para vocês mesmas, porque como eu expliquei como é que a gente faz a contagem dos pontos, qualquer pessoa pode fazer para si mesma, né? É só continuar seguindo a contagem. Olha, pessoal, já fiz agora até o finalzinho aqui da carreira. Vamos terminar então, olha. Fazer aqui até o final da carreira o ponto tricô. Agora vamos virar e vamos continuar com o ponto meia. Então, sempre que estiver desse lado, a gente faz o ponto tricô. E sempre que estiver desse lado, a gente vai fazer o ponto meia. Então, vou continuar. Eu vou fazer agora mais algumas carreiras. Até alcançar aqui uns 15 centímetros, mais ou menos. E aí, eu vou começar a mudar aqui os pontos, só pra gente ir fazendo aqui vários pontos nessa blusinha. Então, sempre a mesma coisa, tá bem, gente? Quando tá desse lado, a gente faz em ponto meia. E quando estiver do outro lado, a gente vai fazer o ponto tricô. Desse lado aqui, né? Desse lado aqui o ponto tricô e desse lado aqui o ponto meia. Vou fazer aqui um pedaço bem grandinho e já volto então com vocês. Olha, pessoal, eu estou medindo aqui, pessoal, deu mais ou menos uns 15 centímetros. Eu vou fazer até dar 18 centímetros. Aí já vou mudar o ponto. Da gente fazer aqui vários pontinhos diferentes. Eu vou só terminar essa carreira aqui, que tá no ponto tricô, para começar a mudar o ponto na carreira do ponto meia. Termino aqui essa carreira normalmente e vamos começar a fazer aqui 2 pontinhos diferentes na próxima carreira. Então, gente, vamos começar aqui a fazer agora o ponto. Vamos fazer desse lado o ponto arroz simples e desse lado o ponto arroz duplo. E vamos deixar aqui 10 pontinhos no meio. Então, como eram 50 pontos, eu vou fazer 20 pontos desse lado em arroz simples e 20 pontos desse lado em arroz duplo. E 10 pontos vão ficar no meu centro com o mesmo ponto que eu venho fazendo até agora. Então, para fazer o arroz simples é muito fácil, gente. É só fazer um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. E a gente tem que fazer sempre o número par, pessoal, porque tem que bater certo depois o ponto. Então, nessa primeira carreira, a gente vai fazer sempre um ponto meio, um ponto tricô, e depois na segunda carreira é o inverso. Deixa eu só contar aqui, então, quantos que já deu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Acabou num ponto tricô, né? Agora, vou fazer, então, 10 pontos meias, porque eu vou continuar aqui no meio ponto malha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, aqui ficaram 20 pontos, um meio, um tricô, meio, um tricô, 10 pontos em ponto meia, aqui no meio. Agora, vou só conferir para ver se tá certo aqui, se sobraram 20 desse lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E vou continuar, então, fazendo ponto arroz duplo desse lado. Então, arroz duplo também, a primeira carreira é um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô. Um meia, um tricô. E vou fazer até o final assim, pessoal. Então, eu vou terminar e já volto com vocês para a próxima carreira. Eu já estou chegando no final, pessoal. Fiz um meia, um tricô, agora mais um meia e o último um ponto tricô. Agora, vou virar o trabalho e vou fazer aqui o meu ponto arroz duplo, vão ser 2 carreiras iguais. Então, agora eu vou seguir aqui o ponto. Onde é ponto meia, eu faço meia, né? Onde é o ponto tricô, eu faço tricô. Meia, tricô. Meia, tricô. Vou fazer assim, pessoal. Depois, chego aqui na parte do meio. Para mostrar pra vocês, tá bem? Porque aqui é só seguir o ponto, olha. Tá ficando assim. Então, já cheguei aqui no final, pessoal, olha. Então, eu fiz um meio, um tricô, um meio, um tricô. E agora, eu vou fazer aqui, porque já dá pra perceber que mudou aqui o ponto. Então, aqui é só seguir o ponto também, fazer todos em ponto tricô. São 10 pontinhos aqui, ó. E pra saber se esse ponto aqui tá certo, olha, porque aqui terminou no ponto tricô. Então, eu não sei se esse ponto aqui é o ponto tricô desse detalhe aqui do meio, que é em ponto malha, ou se é do meu ponto arroz duplo. Então, eu venho aqui e conto assim: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, tá certo. Esse ponto tricô é desse aqui. É do ponto arroz duplo. Agora, eu vou fazer, então, 10 pontos. 1, 2, 3, 10 pontos em ponto tricô. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E agora aqui sobraram 20, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Agora aqui eu vou mudar o ponto, pessoal, porque aqui é o arroz simples. Então, a segunda carreira do arroz simples é, onde é ponto meia, eu vou fazer um ponto tricô. Onde é um ponto tricô, eu vou fazer um ponto meia. Onde é ponto meia, eu faço um ponto tricô. E onde é um ponto tricô, eu vou fazer um ponto meia. Vou seguindo assim até o final, pessoal, fazendo o inverso, tá bem? Vou fazer e já volto para mostrar para vocês a próxima. Já estou chegando aqui no finalzinho. Tô fazendo aqui, pessoal, olha, é um ponto meia, vou fazer um ponto tricô. É um ponto tricô, vou fazer um ponto meia. Então, no ponto arroz simples, todas as carreiras a gente vai fazer sempre o inverso. Agora, eu vou continuar no arroz simples, eu vou fazer onde é tricô, faço meia, onde é meio, faço tricô. Igual a outra carreira que eu vim fazendo até agora, né? Então, é super fácil, gente, não tem como errar. No ponto arroz simples, a gente modifica o ponto, todas as carreiras faz o inverso. E no ponto arroz duplo, a cada 2 carreiras faz o inverso. Olha, pessoal, como já tá ficando bonitinho aqui o ponto, ó. Já tá dando pra ver o ponto arroz simples, olha que graça. Então, eu já fiz aqui meus 20 pontos em ponto arroz simples. Agora, eu vou fazer aqui no meio 10 pontos meias, porque aqui a gente vai sempre seguindo o ponto e vai continuar o ponto malha, que é esse ponto aqui, ó. Então, são 10 pontos. Não precisa nem contar, pessoal, porque vocês já vão ver logo ali onde vai mudar o ponto. A gente já percebe logo. A gente tá fazendo normalmente, olha, eu tô fazendo. De repente, apareceu aqui outro ponto, olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Então, a gente viu que fiz um a mais, então eu desmanchei, olha. Eu tinha feito já esse em ponto meia, né? Então, eu conferi aqui para ver se estava certo meus 20 pontos. E é bom eu mostrar para vocês que eu também vou fazendo assim, porque eu não quis ficar contando aqui. Mas se vocês quiserem já contar 10, vocês contam e depois vocês já vão saber que aqui já tem que mudar o ponto. Então, agora, ó, ponto arroz duplo desse lado, né, gente? Eu fiz 2 carreiras, 2 pontos meia, 2 pontos tricô, seguindo o ponto, né? Agora, eu vou fazer o contrário. 2 carreiras
iguais, seguindo o ponto. E aqui, uma carreira trocando, cada carreira troca, né? Faz o contrário. E agora aqui, a cada 2 carreiras, eu vou fazer o contrário. Então, olha, onde é meio, eu vou fazer tricô. Onde é tricô, eu vou fazer meia. Onde é meio, eu faço tricô. Onde é tricô, eu vou fazer meia. E vamos fazer, então, até o final. Eu já mostro pra vocês a próxima. Então, já tô chegando no final, pessoal. Olha, fiz um meia, um tricô. Agora, a última é um meia. E na próxima carreira, então, do arroz duplo, eu vou seguir o ponto. Vou fazer tudo igual, como está aqui. Onde é tricô, faço tricô. Onde é meia, faço meia. Não faço o inverso, porque são 2 carreiras iguais. Então, continuo aqui. Vou só seguindo o ponto agora, até chegar aqui no meu ponto arroz simples, tá bem? Esses 10 pontos aqui do meio também. Quando chegar aqui, eu continuo já mostrando pra vocês o próximo lado. Então, pessoal, olha, vim fazendo só seguindo o ponto, né? Onde era meia, fiz meia. Onde era tricô, fiz tricô. E aqui, onde era tricô, fiz tricô, os 10 pontinhos do centro. E aqui, desse lado, como é ponto arroz simples, eu vou ter que mudar. Onde é meia, eu vou fazer tricô. Onde é tricô, eu vou fazer meia. Onde é meia, faço tricô. Onde é tricô, vou fazer meia. Então, vou fazer até o final, já mostro pra vocês a próxima, gente. Já estou chegando no final da carreira, fiz aqui um meia, vou fazer agora um tricô, porque aqui é um meia, vou fazer o contrário, né? Aqui é um tricô, vou fazer um meia. Agora, viro e vamos seguindo sempre assim, pessoal, olha. O ponto arroz duplo tá ficando 2 carreirinhas aqui iguais, depois muda, faz o contrário, 2 carreirinhas ao contrário. E o arroz simples, todas as carreiras a gente vai fazer ao contrário, onde é meia eu faço tricô, onde é tricô eu faço meia. Então, acho que já deu pra vocês entenderem, pessoal. Agora eu vou fazer um grande pedacinho aqui, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Vou seguindo assim, tá bem, gente? Aqui o ponto arroz simples e aqui o ponto arroz duplo, e aqui o ponto malha. Até já, então. Olha, gente, que gracinha que tá ficando o trabalho, olha. Aqui o ponto arroz simples, aqui o ponto arroz duplo. Então, eu vou explicar essa carreira direitinho pra vocês e vou colocar também aqui uma linhazinha pra mostrar pra vocês aonde deve parar pra ficar mais fácil para os iniciantes, tá bem, gente? Porque eu já estou acostumada, eu faço isso aqui bem rapidinho e não preciso marcar nada. Então, eu vou colocar uma linhazinha aqui e uma linha aqui no final, para saber que aqui todas as carreiras eu vou ter que mudar o ponto, tanto de um lado quanto do outro. Sempre fazer o inverso. E depois aqui onde é o ponto arroz duplo, vou colocar só uma marcaçãozinha aqui, para saber que aqui a cada 2 carreiras a gente vai mudar o ponto, tá bem? Então, vamos pegar aqui uma linhazinha e vamos amarrar aqui, olha. Se vocês quiserem, já fazem logo ali no começo, tá bem, gente? É que eu tive essa ideia só agora. Então, eu amarro aqui uma linhazinha só para eu saber que aqui desse lado, onde tá essa linha aqui azul, é o ponto arroz simples. E agora eu vou fazer o ponto arroz simples até aqui, e aí aqui eu vou marcar também com uma linhazinha, para vocês verem que fica mais fácil trabalhar assim. Porque aqui, onde é o arroz simples, eu vou mudar toda vez. Então, aqui é um ponto tricô, eu vou fazer um ponto meia. E se vocês tiverem, pessoal, um marcador, vocês colocam o marcador, tá bem? Eu tô sem marcador agora aqui, mas eu acabo sempre colocando também uma linhazinha que a gente consegue também identificar e fica fácil. Depois, no final, a gente tira a linha e fica tudo resolvido. Então, eu faço aqui até o final, olha, aqui, o ponto arroz simples, sempre é o inverso, ó. Onde é tricô, vou fazer meia. Onde é meia, vou fazer tricô. Onde é tricô, vou fazer meia. Onde é meia, vou fazer tricô. E então, para vocês saberem aonde vocês têm que parar, os 20 pontos, se vocês colocarem o marcador, já fica mais fácil. Então, vamos contar aqui: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, né? Então, vou colocar o marcador bem aqui assim mesmo. Vou amarrar aqui a minha linhazinha para saber que é aqui que eu devo parar. Quando chegar aqui, eu já paro e continuo mudando o ponto aqui, né? Faço só um nó para ficar mais fácil depois de tirar. E já está. Se vocês tiverem um marcadorzinho, vocês usam o marcador. E agora, eu vou fazer aqui os meus 10 pontos do centro, sempre seguindo o ponto, né? Então, aqui, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo.
Eu já tô acostumada, já vou fazendo direto, pessoal. Não preciso marcar nada, olha. Até aqui eu já sei que eu já tenho que mudar o ponto aqui, né? Aqui vou colocar uma linhazinha de outra cor, para saber que a linha azul é o ponto arroz simples. E aqui a outra cor de linha é o ponto arroz duplo. Vou colocar aqui uma linhazinha marrom, olha. Vocês podem fazer isso na primeira carreira, quando a gente for mudar o ponto, tá bem? Só passa aqui e dá um nozinho simples, olha. Depois a gente vai desmanchar. Então, aqui, eu vou saber que a partir daqui, eu já tenho que mudar o ponto para o arroz duplo. É muito fácil, pessoal, de identificar quando que tá na hora de mudar o ponto. Porque aqui, olha, 1, 2. 2 carreiras já estão feitas. Aqui, ó, 1, 2 já estão feitas, tem que mudar para outra, ó. 2 de ponto meia, 2 de ponto tricô. O inverso, né? 2 carreiras de ponto tricô, 2 carreiras de ponto meia. Aqui eu fiz o inverso, 2 carreiras de ponto meia, 2 carreiras de ponto tricô. Então, agora, quando eu cheguei aqui, olha, eu já vi que já tem 2 carreiras de ponto meia feitas aqui, eu vou mudar o ponto, porque é 2 carreiras que a gente faz igual. Então, olha, onde é o meia, eu vou fazer o tricô, vou fazer inverso a cada 2 carreiras. E onde é tricô, eu vou fazer meia. Onde é meia, eu faço tricô. Onde é tricô, eu faço meia. E vou fazendo assim até o final dessa carreira. E aí, eu já sei que tá ficando certo, olha. Eu vou conferindo aqui, ó. 1, 2. Já tenho que mudar. Troco o ponto e faço o inverso. 2 carreiras. Agora, aqui, ó. 1, 2. Sei que eu tenho que mudar. Vou fazer 2 tricôs. Agora, tem que fazer um meia. 2 meias, 2 carreiras de ponto meia, que eu tenho que fazer o ponto tricô. E assim vai, né, gente? Olha, 2 carreiras de ponto tricô, aqui eu tenho que fazer o ponto meia. Então, gente, eu tô fazendo assim, só para vocês verem os pontos que a gente pode ir fazendo do jeito que a gente quiser. Mas vocês podem fazer a blusa todinha, assim, em ponto malha. Eu tô acostumada a fazer sempre as blusas em ponto malha, que vai mais rápido. Ou toda a blusa em ponto arroz simples, ou toda a blusa em ponto arroz duplo. Vocês é que escolhem, gente, como vocês quiserem fazer. Ou, se vocês quiserem fazer como eu, aí vocês fazem. Ou vocês fazem também um pedaço grande assim, todo em arroz duplo, um pedaço grande todo em arroz simples. Vão mudando do jeito que vocês quiserem, tá bem? Então, eu vou terminando aqui com vocês, só para mostrar para vocês a próxima. Porque aqui, o ponto arroz duplo, tem que prestar atenção aqui, se vocês estão fazendo certinho, porque são 2 carreiras que tem que fazer iguais. Então, vamos virar e vamos ver como é que tá aqui, ó. Olha, aqui só tem um, ó. Tem que fazer mais uma carreira igual, para ficar igual a essa. Olha, essa aqui tem 2, né? Eu não posso fazer o inverso aqui nessa carreira também, senão vai ficar arroz simples, que é essa, né? Essa aqui tá sendo arroz simples. Então, aqui eu tenho que fazer 2 carreiras iguais. Então, aqui onde é o ponto tricô, eu vou fazer um ponto tricô. Pra ficar 2 carreiras, olha. Né? Aqui já deu, então, 2, ó. E aqui, olha, 2 carreiras em ponto tricô. E aqui, uma carreira em ponto meio, só tem uma, vou fazer mais uma, olha. Pra ficar 2, né? Olha, aqui dá pra ver bem, ó, 2 carreiras em ponto meia, uma carreira só em ponto tricô. Vou fazer mais um pra ficar 2, olha. Tá vendo? São de 2 em 2, 2 carreiras iguais. Depois, a gente faz o inverso. Então, eu vou fazendo, pessoal, até chegar ali na minha marcaçãozinha. Que assim, vocês veem que vai ficar bem mais fácil trabalhar, tá bem, gente? Isso pra quem é principiante no tricô e precisa ter esses toquezinhos assim, pra não fazer errado, sabe, gente? Senão depois a gente faz errado. E aí, tem que desmanchar. Olha, aqui já chegou no meu último ponto, ó. A partir daqui, eu já sei, aqui, ó. Que é só mudar o ponto aqui pro ponto malha. Então, a partir daqui, já vou mudar, ó. Faço aqui meus 10 pontinhos. Até chegar ali na minha marcaçãozinha. Vamos ver se a gente vai poder ver bem, ó. Sim, aqui está, ó. E aqui eu sei quando tem as 2 marcações azuis, que todas as carreiras eu vou ter que mudar.
Então, aqui, faço já ao inverso. Onde é meia, eu vou fazer tricô. Onde é tricô, eu vou fazer meia. Onde é meia, eu vou fazer tricô. Onde é tricô, eu vou fazer meia. Nessa que tem as duas cunhas azuis, eu vou ter que mudar sempre, 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 sempre. Toda a carreira eu vou mudar o ponto. Vou fazer o ponto inverso. E na outra, que só tem uma linhazinha marrom, eu vou mudar o ponto a cada duas carreiras. Então, vou fazendo aqui mais um pouquinho. Pessoal, vou fazer bem grandinho. Aí, eu paro de fazer esse ponto e vou continuar esse ponto aqui. Para ela ficar harmônica, o mesmo tanto de carreiras que eu vou colocar aqui, eu vou colocar na parte de cima para ficar harmônico. Essa parte aqui vai ficar bem centralizada no meio. Olha, gente, que gracinha que tá ficando. Agora eu vou medir aqui, pessoal, olha, só para ver até onde eu vou fazer, pessoal. Aquela blusinha branca eu já tô fazendo pro meu filho também, então eu já medi no corpinho dele. Essa aqui, então, eu não preciso medir no corpo dele, vou medir aqui nessa blusinha mesmo, fica bem mais fácil. Então, como eu tinha feito aqui, pessoal, olha, 18 centímetros aqui em ponto malha. Eu quero fazer também 18 centímetros na parte de cima, para que fique harmônico, sabe? Não ficar uma coisa assim jogada. Então, eu vou medir aqui na blusinha que eu tava fazendo pro meu filho, 18 centímetros. Daqui de cima, olha. Daqui até aqui. Aí, eu tenho que fazer ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros e meio. Vou fazer ainda nesse ponto aqui, tá bem? Vou fazer mais um pouquinho. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês mudando o ponto para o ponto malha de novo. Vou começar a fazer esse ponto de novo. E depois eu vou subindo mais um pouquinho aqui e vou começar a fazer a gola. Essa aqui, olha, essa amarelinha eu não vou fazer cava de manga. Nessa branquinha eu fiz a cava da manga, mas depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Essa amarelinha eu não vou fazer cava na manga, então eu vou seguir reto. Só vou parar depois também pra mostrar pra vocês como que a gente faz a gola, tá bem? Então, até já. Só vou mostrar pra vocês aqui como que eu vou saber depois quando que vai dar 6,5 centímetros. Então, eu vou só medir aqui quanto que eu tenho aqui. Se eu meço aqui quantos centímetros eu tenho, daí eu vou saber quantos que eu preciso alcançar depois. Então, agora eu tenho 11, olha. Eu tenho 11 centímetros já. 11 mais 6,5, tá bem? Então, é isso que eu vou fazer. Então, gente, olha, acabei por colocar aqui um marcadorzinho, assim eu já sei que quando der 6,5 centímetros eu já posso parar. Mais fácil, né? Então, vamos fazendo aqui as últimas carreirazinhas, porque eu já medi, já tem 6. Então, eu vou fazer só mais duas, e é bom que assim eu passo mais uma vez com vocês aqui, para vocês pegarem bem esse ponto, né? Então, aqui desse lado que tava os dois azuis, a gente muda todas as carreiras. Faz o ponto ao contrário, né? Onde é meia, faço tricô, onde tricô, faço meia, né? E desse lado, então, era duas carreiras. Agora, já nem sei onde que eu tô. Esse aqui, pessoal, que vai ser duas carreiras iguais, né? E esse muda todo o tempo. Então, a gente colocou aqui a linhazinha azul, para saber que nesse lado, rapidinho, já vou conseguir detectar que desse lado sempre muda o ponto. Onde é de meia faz tricô, onde é tricô faz meia. E nesse aqui eu tenho que contar se tá dando duas carreiras para depois mudar o ponto. E aí, a gente colocou aqui esses marcadorzinhos para saber. Só que quando a gente já faz um pedaço grande, já nem faz falta mais ficar olhando aqui, porque a gente já vai detectar logo que aqui muda o ponto. Então, vamos continuar aqui essas duas carreiras juntos para vocês pegarem bem esse ponto, ó. Então, esse aqui não tá do lado dos dois azuis, então eu tenho que reparar aqui se eu preciso mudar o ponto já ou se eu tenho que mudar na próxima. Então, a gente vem aqui, ó. O ponto tricô só tem um, ó. Não tem dois como aqui, ó. 1, 2. Aqui só tem um. O ponto meia só tem um, olha. Aqui na de baixo tem duas carreiras, ó. 1, 2. 1, 2. E aqui só tem uma, então eu vou ter que fazer mais uma, igual, seguindo o ponto. E depois a gente vai mudar só na próxima carreira. Então, eu faço mais uma seguindo o ponto, olha. Onde é meia, vou fazer meia. Onde é tricô, vou fazer tricô.
Onde é meia, faço meia. Onde é tricô, faço tricô. E vamos seguindo aqui até ali no meio, né, pessoal? Até na parte que a gente tem que mudar o ponto para o ponto malha. Só que aqui, vocês já vão ver que quando a gente começa a fazer muito tempo, um pedaço grande, já não precisa nem calcular nada, porque vocês já vão ver que ali já tem um ponto diferente. Então, vocês, olha, a partir daqui vocês já conseguem continuando, olha. Ponto tricô, tá vendo? Aqueles 10 pontinhos do centro, ó. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Aí, quando a gente detecta que tem que mudar o ponto ali, fazemos assim, né? A gente já vê que aqui tem que mudar, ó. Então, a gente continua mudando. Onde é meia, vou fazer tricô. Onde é tricô, vou fazer meia, porque essa aqui tá naquela parte que a gente muda o tempo todo, ó. Tá? Então, vamos fazer. Onde é meia, faço tricô. Onde é tricô, eu faço meia. Onde é meia, eu faço tricô. Onde é tricô, eu faço meia. E vou seguindo assim até o final da carreira. E aí, eu já vou medir aqui com vocês, pra gente ver se já deu 6,5 centímetros, pra depois mudar pro ponto malha de novo. Assim, a gente vai fazer o ponto malha até chegar na cava da gola, e assim, a gente vai começar a fazer a gola, tá bem? Então, terminando aqui, pessoal, olha, terminamos aqui a carreira. Vou medir já. Se for preciso, a gente faz mais uma carreira. Então, pessoal, olha, eu tô medindo aqui, ó. Aqui tava a minha marcação, né? Aqui. Então, agora tem que dar 6,5 centímetros a partir daqui. Então, já deu certinho, olha. Então, agora eu já vou mudar o ponto pro ponto malha. Então, a gente vai... Onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu vou fazer meia. Porque vai ficar assim. Desse lado aqui, eu quero que fique igual aqui. Então, vamos fazer toda essa carreira em ponto meia. E depois, já a próxima é toda em ponto tricô. Como no início, tá bem, gente? Então, é só fazendo ponto meia até o final. Essa aqui é bem fácil, né? É só mudar o ponto completamente. Todinha em ponto meia, tá bem, gente? E a próxima todinha em ponto tricô. E aí, tá ficando assim, gente, ó, já vai ficar igual aqui, né? Tá bom? Então, agora eu vou fazendo, pessoal, porque agora, a partir daqui, vai ser o ponto malha, que é uma carreira de ponto meia e outra carreira de ponto tricô. Vou seguindo reto. E daí, daqui a pouco eu paro pra mostrar pra vocês, quando a gente começar a fazer a cava da gola, tá bem? Eu não vou fazer cava da manga, vou deixar a manga caidinha. Mas eu vou fazer uma golinha bem bonita pra essa blusa. Mas se vocês quiserem seguir reto, sem fazer gola... Aí, vocês seguem reto e depois arremata pra fazer uma gola canoa. Eu vou deixar um link na descrição de uma blusinha que eu fiz, vermelhinha. Eu não fiz gola, mas ela fica retinha. O mesmo modelinho dessa verdinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Então, eu vou deixar o link na descrição. Se vocês quiserem fazer a parte de cima igual aquela, é mais fácil, não vai precisar fazer gola, tá bem? Aí, vocês seguem fazendo reto. Então, já terminei aquela carreira, agora virei. E essa eu vou fazer todinha em ponto tricô, gente, olha. Tricô, tricô. Aí, eu já vou fazer um pedacinho aqui, mostro pra vocês do outro lado como tá ficando igual. E agora, eu vou seguindo, pessoal, vou me baseando nessa blusinha do meu filho. Quando chegar mais ou menos aqui, assim, eu já começo a fazer a cava do decote. A gente tá mais ou menos aqui. Fazer mais um pedaço agora até aqui, mais ou menos. Eu vou parando esse vídeo por aqui, pessoal, que já tá bastante comprido. No próximo vídeo, dou continuidade, pessoal, fazendo a gola direitinho, terminando a parte da frente. Se vocês gostaram, pessoal, desse vídeo, dessa blusinha, deixem um like para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos do canal. E para quem ainda não é inscrito, se inscrevam, tá bem, gente? Compartilhem os vídeos. E obrigada por estarem aqui. Beijinhos grandes!